Esse protagonista foi o único capaz de derrotar o terrível serial killer que ameaçou toda a nação. Mas depois de tanta batalha e destruição, todos os seus companheiros acabaram mortos. Depois de ser derrotado pelo herói, o vilão diz que todos os outros não passavam de lixo, que o protagonista era o único que era digno de acabar com ele. O protagonista fica extremamente irritado ao ouvir aquilo e manda ele calar a boca. Então ele diz que não é ele quem vai limpar o lixo, já que ele tinha prometido aos companheiros dele que não tiraria vidas humanas. Ele diz que vai garantir que o vilão seja condenado e colocado no corredor da morte. Após isso, é dito na TV que o criminoso que aterrorizou o mundo foi capturado. Nos é dito também que foi usado um dispositivo para selar os poderes dele, que ele foi enviado ao andar mais profundo da prisão Lúculos, uma prisão de segurança máxima. Além disso, eles anunciam que vai haver um funeral em homenagem aos companheiros do protagonista que foram mortos em batalha. O protagonista aparenta estar com muita raiva depois de ter escutado aquilo, então o irmão dele chega e diz que ele não deveria assistir TV enquanto se recupera. O protagonista diz que não deveria ter deixado o criminoso viver e que deveria ter acabado com aquele psicopata ali mesmo. Então ele se lembra de quando tinha prometido que não tiraria vidas, já que ao fazer isso ele não seria tão diferente dos vilões. O irmão dele diz que só a lei é quem pode julgar as pessoas e que o criminoso vai ser executado na próxima semana. Só que no dia da execução do criminoso, alguma coisa acaba dando muito errado e o irmão do protagonista acaba sendo morto. Além disso, o criminoso que deveria ter sido julgado permaneceu vivo. Após isso, vemos ele deprimido em um quarto, até que surge uma mulher e vai até ele, o chamando para conversar. Ela mostra um vídeo a ele, então descobrimos que logo antes da execução foi lançado um pulso eletromagnético que desativou o dispositivo de supressão de poderes, e o criminoso, após ter se libertado, causou um massacre. O protagonista pergunta quem foi que lançou esse pulso eletromagnético, e a mulher diz que ela ainda não tinha essa informação. Após isso, ela pede ao protagonista para resolver o problema com a prisão. Ele aceita, mas diz que tinha apenas uma condição. Após isso, o protagonista entra na prisão pela porta da frente, diz que a partir de agora era um novo agente penitenciário. Alguns criminosos resolvem atacar o protagonista, mas ele simplesmente vaporiza todos no mesmo segundo. Ele fala que a partir de agora a missão dele é limpar toda a prisão, do primeiro até o quinto andar. E depois dos prisioneiros terem ouvido tudo que o protagonista disse, eles se perguntam se ele realmente estava falando sobre a execução. Então eles ficam tudo pistolas, perguntando se o protagonista teria coragem para fazer isso. O protagonista pergunta se depois de ter matado tantas pessoas, eles ainda acham que é injusto que eles morram ali. Após isso, um dos criminosos diz que nem matou tantas pessoas assim, e mais um deles diz que tem mais dedos do que o número de pessoas que ele tinha matado. Após isso, todos os outros prisioneiros começam a reclamar, então um dos bandidos pensa que todos eram muito barulhentos. Ele pensa que se todos continuassem assim, ele poderia ter uma oportunidade para poder fugir dali. Após isso, ele utiliza uma habilidade e se move em alta velocidade, tentando fugir da prisão, mas o protagonista simplesmente derruba ele com um único ataque. Ele diz aos prisioneiros que eles têm uma escolha, então ele conta que eles poderiam trancar calmamente o dispositivo de controle e voltar para as celas deles, onde eles iriam esperar pela execução, ou então eles poderiam simplesmente morrer pelas mãos dele, agora mesmo. Após isso, surge mais um dos presos falando, e ele se pergunta o que o protagonista estava dizendo. Ele conta que naturalmente a última opção era melhor, já que eles seriam executados de qualquer forma. Ele se pergunta se os termos de negociação não eram bem racionais naquela situação, e o protagonista diz que aquilo não era uma negociação, e a única coisa que ele pode oferecer para eles é misericórdia. Após isso, todos os bandidos começam a pensar que eles estavam ferrados, já que o herói da igualdade estava ali para caçar eles. Após isso, o bandido usa a habilidade